Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o vereador Chico Mineiro para realizar leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 31. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Amém. Amém. Estando presente a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária vereadora Thelma Bley a realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 4 de junho de 2019. Ofício da Associação dos Profissionais dos Correios sobre a privatização dos Correios. Ofício número 75 de 2019, da deputada federal Carmen Zanotto, em resposta ao requerimento número 30 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 110 de 2019, do deputado estadual Márcios Machado, em resposta ao requerimento número 283 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 145 de 2019, do deputado estadual João Amin, em resposta ao requerimento número 79 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 22 de 2019, do deputado federal Carlos Chiodini, em resposta ao requerimento número 191 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 418 de 2019, do senador Esperidião Amin, em resposta ao requerimento número 330 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 68 de 2019, da Escola Básica Municipal Professora Alzirinha da Silva Correia, em resposta ao requerimento número 225 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 127 de 2019, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 58 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso de bem imóvel e da outras providências. Ordem do dia para a segunda votação. Projeto de lei número 48 de 2019, que autoriza a afirmar convênio com a Associação Reciclanip e da outras providências. Projeto de lei número 53 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a solicitar o cancelamento de condições de doação registradas na matrícula de bem imóvel. Indicações. A indicação número 148 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que se proceda à limpeza de bueiros e valetas que estão entupidos na Estrada Geral do Salto da Água Verde e no trecho compreendido entre o Rio da Gralha até o Mercado da Júlia. Indicação número 149 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que se proceda ao revestimento com cascalho, brita ou pedra graduada na Estrada Geral da Forquilha, trecho compreendido entre a Ervateira Baldo até a residência da família Cavalheiro. Indicação número 150 de 2019, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, solicitando que se proceda à manutenção das ruas do bairro Industrial 1, Cristo Rei. Indicação número 151 de 2019, de autoria do edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que se proceda à manutenção das ruas do bairro Alto da Tijuca. Indicação número 152 de 2019, de autoria dos edis Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Gilmar Martins, secretário municipal de obras, para que seja realizado melhorias na rua Alfredo Paú, próximo à igreja São Francisco de Assis, bairro Campo da Água Verde. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores
interessados em falar sobre matérias lidas no expediente? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da Casa Legislativa, comunidade presente que nos dá a honra e o prestígio da presença, senhores representantes da imprensa, que também nos prestigiam essa noite, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Nós sabemos que nos últimos dias houveram chuvas torrenciais e que a Secretaria de Obras tem um cronograma de trabalho para os bairros, enfim, cronogramas inclusive emergenciais, né, em função não de uma situação pré-emergência, não foi declarada situação de emergência, mas que tem muitos casos ocorrendo, principalmente no interior. Hoje à tarde fui procurado por algumas pessoas, nós sabemos que existe um cronograma para isso, mas solicitaram que se fizesse uma indicação, né, o pessoal da comunidade do Salto da Água Verde, né, inclusive colocando que em função do entupimento de valeta e tubo e entra água na casa, enfim. Então cada um tem a sua emergência, a gente sabe disso. Então é necessário, né, que na medida do possível o Secretaria de Obras atenda o pedido dessas pessoas que nos procuraram, inclusive um bombeiro ali do Cristo Rei, esteve me passando o WhatsApp agora um pouco antes da sessão, bastante preocupado com a rua dele, entrada na residência, enfim. Era o que continha, senhor presidente, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras Camila e Thelma, nobres colegas vereadores, canuienses que nos honram com as suas presenças, os internautas, os colaboradores da casa, os nossos representantes da imprensa, hoje aqui o Ângelo Chuca. Muito boa noite. Eu gostaria de fazer um breve comentário. Há uns 40 dias atrás, nós fizemos requerimento para os 16 deputados federais e para os 3 senadores. E até agora, apenas um respondeu que destinou, no corrente exercício, emenda parlamentar ao Fundo Municipal de Saúde, mas não está dizendo o valor que é o nosso senador Espiridão Amin, mas não falou nada. Eu vi esses dias na imprensa que o nosso deputado Darcy de Matos destinou 3 milhões para Joinville. Então, aí que vem o detalhe, né? O dinheiro vai para onde as pessoas levam a quantia maior de votos. Infelizmente, é assim, e a gente sempre vai remar contra e com com a falta de recursos. E também gostaria de fazer um comentário de uma moção que nós fizemos, assinado por todos nós, pedindo a supressão do artigo 43 ou 44, ou dos 2 artigos da PEC 6 da Reforma da Previdência, que tira a legitimidade da Justiça Estadual para que possa se entrar com demandas relacionadas à aposentadoria, por exemplo, na Justiça Estadual. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque se nós pensarmos nos advogados daqui da nossa região, que dependendo aonde que é a competência, terão que ir para Jaraguá do Sul, Rio Negrinho e tal vai pertencer a Jaraguá do Sul, nós aqui para Mafra, daí Porto União, Irinópolis, União da Vitória, e assim por diante. E se pensar que em Canoinhas as audiências sempre são concentradas em dias únicos, numa sequência de horários, e quando é fora de Canoinhas, não se respeita se tem ônibus, se não tem, para essa população, os horários, enfim. Eu imagino a dificuldade e o problema que trará. Eu acredito que nós temos que insistir com isso, e até, vereador Paulo Glinski, eu estava pensando em solicitarmos que a OAB também tome providências nesse sentido. Eu pensei em conversar com a Simone, que é presidente também do Sindicato dos Contabilistas, que eu acredito que, inclusive, para os contadores, seria um problema muito grande, em função da dificuldade dos seus clientes, enfim. Não dá para a gente não fazer nada. E isso não pode acontecer. A questão da desconstitucionalização, a CCJ excluiu, mas esses artigos, ela foi aprovado com eles incluídos, e agora os nossos deputados e os nossos senadores que precisam ter essa responsabilidade e excluir esses artigos da reforma da Previdência. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma inscrição?
Vereador Edmilson Verca. Com a palavra, o vereador Edmilson Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos canoenses que nos assistem, cumprimentar os internautas, nosso muito boa noite. Aqui, senhor presidente, só nós recebemos aqui a resposta da deputada federal Carmen Zanotto, do requerimento número 30/2019, da autoria de todos nós e toda a edilidade. Nós tivemos em fevereiro, eu e o vereador Chico Mineiro, né, por designação do presidente Célio Galeski, acompanhando lá o nosso prefeito em Brasília, né, onde foi entregue, então, o requerimento pedindo a solicitação, né, da questão do médico perito, que fosse designado um médico perito para Canoinhas. Já foi bastante tratado nessa casa e, mais uma vez, né, a deputada federal Carmen Zanotto fez seu trabalho, encaminhou ao Instituto Nacional de Seguridade Social e veio a resposta aqui, que a gente estava acompanhando agora com o Daniel, né, assinado pela Vanessa Justino, que é coordenadora de perícias médicas em demandas judiciais, e pela Viviane Boa Corrêa de Alcântara, que é coordenadora geral de perícias. Infelizmente, mais uma vez, né, veio a resposta negativa, que não tem como o INSS designar um perito aqui, diz aqui assim, finalizando no ofício do INSS. Assim, considerando o crescente déficit de servidores de carreira do perito médico federal, no momento não há previsão de designação de perito médico para atendimento em Canoinhas. Né? Então, foi o que eu citei, assinado pelas coordenadoras ali de perícia médica. Então, já foi bastante discutido, Coronel Mário, né? O senhor mesmo, recentemente, levantou esse assunto, todos nós, os 10 vereadores, e agora vem novamente a resposta, né, através do INSS, né, lá em Brasília Federal, que nós, mais uma vez, a nossa população fica à mercê sem perito médico. Agora, a questão, né, entre os senhores vereadores, o vereador Paulo Glins, que já tinha comentado em outra ocasião, né, de fazer uma ação, né, na questão dos nossos, como é que vai ficar, então, as nossas pessoas que precisam, as pessoas que estão, né, vereador e presidente Célio Galeski, hoje indo a Jaraguá do Sul, indo, né, a Blumenau, estão indo fazer perícia em outros, até Curitiba, a vereadora Norma comentando, a nossa população que está perdendo. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, mas por parte também do governo federal não há retorno, principalmente aí do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, é lamentável, senhor presidente, né? A gente aqui só tem que agradecer o empenho da deputada federal Carmen Zanotto, né, vereador Chico Mineiro, que ela, pelo que eu vi, foi a única deputada que nos respondeu até agora. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? O vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, o vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade presente, o nosso amigo Tercílio Schmidt, que nos prestigia nessa noite, Ângelo Schulca, demais pessoas da comunidade que nos prestigiam nesta noite, internautas, colaboradores, boa noite. Rapidamente, com a minha indicação, a 152, com relação à rua Alfredo Maier. Até saiu errado aqui, Alfredo Paul, mas é Alfredo Maier. Fica especialmente nos fundos da Igreja São Francisco de Assis. E nós teremos, a comunidade terá, neste final de semana, 7 e 8, seu evento lá, com o festival de cookies, pães, bolos, entre outros atrativos e guloseimas, quentão, enfim, toda essa coisa voltada ao período junino, né? E essa rua, nesses dias, fica com um tráfego e um trânsito bastante grande. Então, sabemos das dificuldades, dos pontos críticos que nós temos no município nesses dias,
mas ali é um trecho pequeno e que seria de grande valia que o Secretaria de Obras fizesse um trabalho rápido, emergencial, porque tem uns pontos até para a saída, presidente Célio, para a saída Alfredo Maier e entrar na Nazir Cordeiro, está muito esburacado. Tem alguns lugares ali que você tem que fazer umas manobras mesmo radicais para passar ali, em função das fortes chuvas que ocorreram e causou isso, né? Mas precisa ser feita essa recuperação. Então, já fiz esse pedido pessoalmente para o secretário Gil Baiano e estou encaminhando esse ofício para ver se no dia de amanhã ou até quinta-feira ou sexta-feira seja consertada, seja melhoradas as condições de tráfego nessa referida rua, que é a rua Alfredo Maier, para que, então, o evento que estará acontecendo na Igreja de São Francisco de Assis tenha acessibilidade pelas pessoas e pelos veículos para entrar naquela referida rua. Muito obrigado, vereador. Antes, vereadora Thelma, eu conversava ainda pela manhã, né, com um dos funcionários da Secretaria por conta dessas ruas. É óbvio que ainda bem que hoje deu sol, até para poder enxugar, porque senão acaba fazendo barro com a passagem da patrola. Mas a expectativa é de que esse tempo melhore e, quem sabe, mais próximo, no final de semana, né, já vai ter enxugado. Ali tem bastante material, né, e aí você vê, esses dias atrás eu fazia um comentário, o vereador Paulo Glins, vereador Chico, senhores e senhoras vereadoras, que há muito tempo não se tinha um serviço tão bem feito quanto aquele que foi, né, que como receberam, o tratamento que receberam nas ruas do Campo da Água Verde. Bastou poucos dias de chuva, né, e aí a coisa estragou, vereador Camila. Então, veja só, mesmo com o investimento que foi feito em pedra graduada, as estradas, as ruas estão danificadas, né? Então, o tempo, a chuva, ela danifica mesmo. Daí, o ideal é a questão do asfalto, né, vereador Paulo Guinse? Mas aí, falar em asfalto, nós estamos falando de algo para nós termos a cobertura de asfalto na nossa cidade, nesses 260 quilômetros de rua que nós temos, desses mais de 120 que faltam, 140 que faltam pavimentar. Eu espero, vereador Paulinho, quando o senhor for prefeito daqui a bastante tempo, o senhor eu digo há bastante tempo que o senhor é jovem, o senhor vai ter que esperar muita gente aqui dessa casa aqui ainda. O senhor vai ter que esperar muita gente dessa casa. Mas eu espero que lá, quando o senhor for prefeito, né, a gente já tenha uma cobertura ainda maior de asfalto, porque a pavimentação, por melhor que seja, né, e foi feito um trabalho de excelência, vereadora Thelma, já estão todas esburacadas as ruas. Então, por isso que tem que fazer esse trabalho de ajuste, né, passar a patrola, acertar. E nesse caso, esse evento, todas as ruas são necessárias, mas para esse evento, se faz muito necessário que se arrume a rua. Senhor presidente, só para concluir aí, e as ruas realmente elas tinham ficado muito boas mesmo, né? Só que as chuvas acabaram. Aonde foi feito o trabalho ficou muito bom. Mas eu quero ter um comentário dentro dessa mesma ideologia, e a gente vivenciou, acredito que todos nós vivenciamos isso. O que ocorre com as fortes chuvas e com as enxurradas, e também eu diria assim que os engenheiros civis, e eu falo os engenheiros, talvez seriam as pessoas, os profissionais mais qualificados para fazer e levar essa informação, porque a gente vê hoje, nos dias de hoje, casas seminova, construída há poucos anos, há pouco tempo, muito no chão, sem ter feito pelo menos um prévio aterro aonde ela foi construída, sabe? É um dó, sabe? Eu presenciei várias casas, especialmente lá no Campo da Água Verde, onde é muito plano, e as trombas de água, as chuvas fortes, ela enche muito rápido e o escoamento é muito lento em função da sua topografia ser bastante plana.
E aquelas casas construídas recentemente e assim sem ter feito um aterro. Eu não estou falando nem que se aterre o terreno, o lote por inteiro, mas aquela área construída, se pudesse ser erguido e feito esse tipo de informação, que os profissionais levassem essa informação, porque o custo nesse início de obra não é tão grande quanto os prejuízos, quanto o custo depois de uma obra concluída. Você vai investir numa obra, numa construção, R$100 mil numa casa de porte médio bom, e se você gastar ali 4 mil, 5 mil de aterro naquela área onde a casa, onde está se levantando a estrutura da casa, esse custo é relativamente pequeno pelo benefício que ela vai trazer. E se você não fizer esse aterro, você vai ter problema com toda a tua parte de esgotamento, você vai estar com sérios problemas, com água entrando dentro da casa, com as enxurradas, como a gente vê. As ruas, aos poucos, elas vão sendo colocado material, elas vão se erguendo e as casas vão ficando cada vez mais baixas. Então, claro, casas antigas, de muitos anos, é um fato consolidado. Mas as casas agora, de 3, 4, 5, 6 anos que foram construídas, né? E hoje já estão com água dentro das casas, como a gente viu nesse período de fortes chuvas. Então, isso é um dó, e as pessoas sofrendo e perdendo, muitas vezes, até aquilo que compraram, que está lá dentro. Sei que eu estou falando aqui, e falando no vazio, talvez, e isso ninguém vá orientar, mas é uma coisa que há de se pensar, que deva ser construído com um pouco de aterro, erguendo 40, 50 centímetros o local onde a casa, onde o seu imóvel é construído. As demais áreas do seu terreno, se amanhã ou depois quiser erguer, ok, se não quiser, não tem problema, mas pelo menos não corre o risco de estar com a sua propriedade, com a sua casa invadida pelas águas no momento em que se dá uma chuva forte, torrencial, e que acontece isso. E olha, gente, não é poucas, não. É muitas casas que têm esse problema, com toda certeza. Obrigado, presidente. Seria levantar o alicerce, né? Às vezes uma medida simples, né, já resolveria essa situação. Vereadora Thelma. Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, público que nos assistem, Ângelo Marcelo Chuca, Chimitinho, pessoal da imprensa, obrigado pela presença. A respeito do ofício do senador Esperidião Eloamin Filho, primeiro que já errou o nome do presidente, né? Celso Galeski. Ele manda aqui, entendendo-se que ele mandou, né, destinou o corrente exercício e emenda parlamentar no Fundo Municipal de Saúde, não diz nenhum valor, mas o valor é de 117 mil, e ela é emenda de bancada, pode ter certeza, mas o deputado vai usar esses 117 mil, dizendo que veio, dizendo que ele é o pai da criança. Mais uma vez, usando, né, o Esperidião a mim, que a única coisa que ele vem fazer aqui em Canoinhas é levar voto daqui. Para o Senado, ele é muito bom. E, olha, tem uma habilidade para convencer de voto aqui e leva barbaridades de voto, vereador Paulinho. Pode ter certeza. Então, essa emenda aqui ainda está em análise pelo Ministério da Saúde. Não tem nada concreto, vereadora Thelma. A senhora entende bem mais que a saúde, que nós é professora no assunto, e às vezes fica dizendo, já entrou 117 do senador Esperidião, vamos cobrar das NC. Onde é que está esse dinheiro? Esse dinheiro não entrou, esse dinheiro ainda está em análise. Mas vai mais senador, mais pessoal da bancada mandando, dizendo que vai ser o pai da criança. Só para esclarecer que não veio nada, ainda está em análise, mas já está o papelzinho aqui dizendo que veio. E com certeza, eu vi até no jornal esse aqui já, dizendo que Esperidião a mim está trabalhando, mas até agora nada. E questão aí da indicação, muito bem elaborada pelo vereador Coronel Mário. Vereador, ali na estrada, Geraldo Salto, ali, do Mercado da Júlia até ali na gralha, que diz ali no arroio, ele foi feito há 2 meses atrás, e está aí o seu Darcy, da Secretaria de Obras, que não deixa mentir, foi feito um serviço de excelência ali. Limpado todas as valas, feito um trabalho magnífico pela Secretaria de Obras. E ali, com essa chuva, o que aconteceu? Os bueiros não chegaram a entupir. Eles não venceram a vazão. Porque eu acompanhei lá, e bem no meio da estrada, nesse trecho, que compreende a sua indicação, ele estourou um borrachudo, uma vertente, que inclusive eu estive lá, eu achei até então que tinha um cano estourado ali. Pelo tanto que
ele vertia água ali no leito da estrada, né, o borrachudo. Então ele verteu aquela água ali e a prefeitura foi lá, acompanhei o serviço, foi mais de 6 caçambas de pedra ali para fazer esse trabalho, certo? Então, não foi então por falta de limpeza das valas, elas estavam limpas, né? Só para justificar a sua indicação que talvez quem passa ali de ônibus, então ela estava limpa, não venceu mesmo, sabe? Inclusive ali na gralha ela ficou quase 2 dias sem passagem, né? Tanto ali quanto também lá na Água Verde, no mesmo trecho que compreende o arroio, que dá no antigo Campo do Sonda, conhecido assim, para o pessoal se localizar melhor. Ele ficou ali mais ou menos em torno de quase 1 metro de água por cima, que ele não venceu, né? Descendo lá da forquilha, da família Gurginski, que desce ali por dentro dos tanques que tem ali, inclusive alguns tanques até estourados. Seria só para explicar e justificar, e parabéns pela sua indicação. Sim, senhor presidente. Vereador Chico, a gente recebe a solicitação, eu desconhecia do que já havia sido feito. Nós tivemos reunião hoje de manhã com o vice-prefeito, com o secretário de Planejamento, e o senhor falou a questão de 6 caminhões, os borrachudos, e o vice-prefeito falou que identificaram, eu não sabia, eu sabia que o borrachudo é uma vertente de água, em função do volume de chuva que acaba, né, afundando a via, enfim, que foi 6 caminhões de materiais, de pedra britada, enfim, para solucionar o problema. E o vice-prefeito falou que foi identificado, através da Defesa Civil, 38 borrachudos nas nossas estradas. Então, um volume considerável. Multiplicando isso por 6 caminhões, não sei se o nosso presidente, que trabalha na Secretaria de Obras, sabe que o volume é variável, depende de local para local. Mas a notícia boa, né, vereador Chico, que o britador móvel está aí, né, já está britando. Só que, presidente, às vezes as pessoas, a gente fala aqui nessa Câmara o ideal e o possível, né? A gente tem parentes e amigos na comunidade do Parado, estavam reclamando que foi colocado material as pedras muito grandes lá. E até eu não tinha conhecimento técnico disso, e o vice-prefeito nos falou hoje que esse equipamento do britador móvel que foi contratado, né, a pedra que está sendo britada, ela é maior. E isso custa em torno de R$900 a hora. E teria, acho que ele foi até o britador depois lá, para contratar um outro equipamento para a pedra graduada e para a pedra brita 1 e 2, que custaria mais R$450 a hora para britar a pedra 1 e 2 e pedra graduada. Inclusive ele estaria lá, após a nossa reunião, deslocando para lá. Um volume bastante considerável. Agora, o que me chamou a atenção realmente é a quantidade de borrachudos nas estradas. E eu falei lá para o pessoal do Parado que, no momento, o que dispunha, talvez não seja o ideal, mas era possível no momento. Infelizmente, as pessoas... Não, tem que reclamar mesmo, a gente entende, né, que se faça o serviço melhor, mas na questão de emergência, às vezes é um tanto quanto difícil. Só para complementar o raciocínio do vereador Coronel Mário, esse lascãozinho que é denominado, ele é feito para a base, né, com certeza... E tenho a certeza disso, que em cima disso ele vai mais uma camada de cascalho britado, porque ele realmente, e aonde é colocado ele não se repete o borrachudo. Ele faz o sistema de dreno e tem que colocar uma pedra realmente mais graúda. A fina, quanto mais colocar no borrachudo, mais ela vai subir, ela vai virar uma pasta junto com o barro ali. Então, essa pedra, o lascãozinho, ele é para fazer a base, e para acabamento, ele é complementado com cascalho, então a brita graduada, para resolver. E também, parece-me que, graças a Deus, também mais um cascalheiro foi dado um sinal verde, né, de liberação. Mais algum vereador? Sim, o vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, o Ângelo, o Tercílio, o Sidorak, família Sim, o Silano e o Bradowski, que representam aí a renovação do PDT na nossa cidade. Essa questão do cascalho até não é o assunto que eu vou mencionar, mas até pelo comentário, parece que teve uma decisão do Tribunal de Justiça semana passada com relação àquela situação de flexibilizar aí a possibilidade de questão ambiental aí. Parece que a coisa não vai ficar tão boa como estava na questão de você poder licenciar
naquela questão emergencial, aquelas características. Então, até é uma situação que eu vou me inteirar melhor amanhã, mas houve uma decisão ali que parece que vai nos dificultar essa situação de explorar o cascalheiro da forma mais prática e fácil que foi autorizado há um tempo atrás, e na questão emergencial, como é o caso aqui. Senhor presidente, dentro da fala do vereador Verca, eu fiz uma busca aí de informações e quero aqui destacar a vereadora Silmara de Três Barras, que me trouxe uma informação bastante importante, vereador Norma, com relação à possibilidade, e eu quero até antecipar o assunto, mas seria interessante a gente fazer um requerimento para a próxima sessão, de que alguns municípios ou algumas associações de municípios estão fazendo um convênio com o INSS para poder propiciar a perícia médica. E dentro de tudo que já foi feito ao longo desses últimos anos, carta para Deus e todo mundo, até para o Papa nós mandamos já correspondência pedindo, olha, por favor, vamos ter um perito lá em Canoinhas, nosso pessoal está indo a 100, 200 quilômetros de distância fazer uma perícia, e agora ainda corre o risco, se for negado, ter que entrar na justiça em Mafra ou União da Vitória, né? Só para ter uma base de que quando se fala a reforma da Previdência, todos com certeza são a favor, mas tem que ver que tem muitas coisas ali dentro que elas são de serviço, um retrocesso, né? Então, existe uma portaria do Ministério da Saúde de 3 de maio de 2016, e eu vou passar uma cópia para Vossa Excelência, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto e verificar. O Ministério da Saúde e da Previdência Social, ele instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a estratégia de ação conjunta para a participação do SUS na realização de perícias médicas para concessão e manutenção do auxílio-doença aos segurados no regime geral da Previdência Social. E ele tem uma previsão dentro dessa portaria que compete aos órgãos e entidades públicas, e é aí que eu faço a menção da possibilidade, porque nós não temos autonomia de fazer a perícia médica, mas compete aos órgãos e entidades que integram o sistema no âmbito da estratégia estadual, da estratégia de ação, designar os profissionais médicos de órgãos e entidades públicas que integram o SUS para atuarem na realização de avaliação pericial para concessão e manutenção de benefício, disponibilizar locais onde será atendido o segurado e realizar avaliação pericial conforme parâmetros estabelecidos pelo INSS. Então, dentro dessa situação, é possível que a gente busque um convênio, e eu vou dizer que a nível de município isso é inviável, mas a nível de associação de municípios é possível, porque nós não temos como, por exemplo, o município de Canoinhas fazer um convênio e colocar um servidor municipal para que o INSS credencie ele para ele fazer perícia num determinado período, enquanto a gente não tem a perícia do INSS, porque ele vai atender pessoas de outros municípios. Agora, em termos de associação de município, é possível um convênio, inclusive poderia ser disponibilizado um local na sede aí do município de Canoinhas, que centraliza, para que a gente realizasse essas perícias. Então, eu quero passar essa portaria para Vossa Excelência, para que a gente fizesse um requerimento dentro desse sentido. Há a possibilidade legal, há a notícia de que o INSS já fez isso em outros municípios do país. E há a possibilidade que o custo, se nós analisarmos o sofrimento dessas pessoas, pacientes oncológicos aí, embarcando 4 horas da manhã num veículo para ir para uma cidade que não conhecem, fazer uma perícia sem alimentação, muitas vezes, sem um centavo no bolso, e na maioria das vezes as perícias sendo indeferidas, ainda para ele ter que entrar na justiça e rezar para estar vivo quando sair a decisão, ainda para poder comprar o seu medicamento. Então, o custo para o município é uma atribuição do INSS. Nós fazemos atribuições diariamente que não são do município. A nossa atribuição maior é atender a população. Recentemente, a Vossa Excelência tomaram conhecimento que o governo do Estado está fazendo uma parceria com as associações de municípios na questão da pavimentação e recuperação de vias. Não é atribuição nossa, não é atribuição da associação de município, mas é o que o governo do Estado pode propor no momento, e é o que as associações e que os prefeitos querem no momento para poder atender a necessidade. E esse é mais um caso. Esse é um caso que não afeta só a gente, afeta todos os municípios da região, mas que poderia ser resolvido dessa maneira. Tem a portaria, nós temos com certeza a condição de disponibilizar um profissional, se não em termos de município, em termos de associação, e podemos atender a nossa população, deixar que tenha
esse sofrimento enorme que muitos vivem no dia a dia, e a vereadora Norma, que atua na área previdenciária, o vereador Ver, que está lá no sindicato, eu que estou no meu escritório, a gente vê pessoas ali se arrastando, sem condição de caminhar, pessoas que o mais longe que vieram da localidade do interior na vida foi para o centro de Canoinhas, dito para essa pessoa: você tem que se apresentar amanhã em Lages, em tal rua, lá, para fazer uma perícia. Sabe? Então, isso é uma desumanidade que existe. Quando a gente fala em reforma da Previdência, ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer para beneficiar essa pessoa que está ganhando pouco ou que não vai nem conseguir receber. Porque, em muitos casos, e isso é público, quem vai receber um dia é um familiar. Porque, quando chegou na hora de receber o benefício, a pessoa já faleceu. Então, eu queria sugerir que a gente traga esse assunto agora para que Vossas Excelências se interem, e vou entregar uma cópia da portaria para que a gente fizesse um requerimento nesse sentido. Um requerimento para o prefeito municipal, um requerimento para a Associação de Municípios e um requerimento para o INSS, para a gente formalizar um convênio e poder permitir esse atendimento, até que o INSS bote a mão na consciência, tenha consciência que, independente de ser um órgão federal, quem paga o salário deles é esse agricultor que está ali sofrendo e sem ter o seu benefício, e faça esse convênio. Já que não coloca o médico, pelo menos nos permita colocar o médico para atender essa comunidade. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski, questão de dias, alguém do INSS procurou o prefeito nesse sentido, né? E eu creio que esse é um momento, então, de fazermos, né? Às vezes as pessoas falam, esse é o verdadeiro investimento no ser humano. Se vai custar, eu não sei quanto custaria, não sei quantas horas o médico perito, qual seria a necessidade, mas aí independe do valor, né? Nós estamos investindo no ser humano. Então, eu creio que devemos deixar montado já o requerimento para que possamos votar na semana que vem. Podemos votar ele de forma verbal, né? Apenas para que possamos fazer a redação adequada, né? Mas de repente poderíamos fazer isso, ou se não, deixarmos para votar na segunda-feira que vem. Mas é de extrema urgência, se faz de extrema urgência pela necessidade para resolvermos isso. Só para informação, essa semana, ontem foi aberta a licitação para a compra daqueles veículos, que a Câmara devolveu o dinheiro, né? E infelizmente não houve vencedores por conta da falta de documentação. As empresas não estavam habilitadas, enfim, que seriam usadas para essa uma das finalidades. Agora, o que está faltando é tempo para uma determinada secretaria fazer uma resolução lá, né, colocando os termos, vereadora Thelma, para que possa fazer o transporte. Agora, se ela não tem tempo para isso, então vamos fazer talvez, acho que é mais fácil fazer um convênio do que fazer essa bendita resolução. E eu sei que às vezes a gente fica aqui falando, vereador Paulinho, mas recentemente teve um senhor, né, um jovem, né, menos de 50 anos, um jovem, e ele foi conduzido até uma outra cidade. Ainda bem, vereador Coronel Mário. Por quê? Porque estava marcada a perícia dele para uma determinada data, a gente conseguiu antecipar, ele foi, e se ele tivesse ficado para aquela data, ele não teria conseguido fazer, ele veio a óbito. Então, essas coisas, a gente fala, e algumas pessoas podem não dar importância porque não é na família, né? Não é na sua família, e não foi na minha família, mas o nosso papel aqui é defender as famílias, é defender o cidadão. Então, esse é um investimento que vale a pena fazer. Quanto vai custar? Não sei, não importa, é dinheiro público, né? E é um ótimo investimento se investir no ser humano. Vereador Chico, eu estava aqui fazendo uma conta, 117 mil vezes 19, por que 19? Porque nós temos 16 deputados federais mais 3 senadores. Então, nós vamos receber esses 117 vezes 19 vezes aqui. Né, vereadora Norma? Indicação de bancada, né, a bancada catarinense, 19. Então, vai dar perto de 2 milhões, só que lá no final, 117 mil. Né? A gente espera que não, óbvio. Com relação ao deputado Darcy de Matos, eu creio, vereadora Norma, que ele vai
fazer jus aos votos que teve aqui. Não foram tantos votos, né, por conta da sua candidatura. O povo de Canoinhas reconhecendo o seu trabalho, reconhecendo, né, tudo aquilo que, se a senhora fosse eleita, faria. Mas, de qualquer forma, o deputado Darcy de Matos ainda teve 1000 e poucos votos, e eu tenho certeza que ele será um dos deputados que vai nos auxiliar. Pelo menos eu espero. Não há mais inscrições? Não. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Também não. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão projeto de lei 48/2019, que autoriza firmar convênio com a Associação Reciclanip e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em segunda votação projeto de lei 48/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 53/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a solicitar o cancelamento de condições de doação registradas na matrícula de bem imóvel. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a solicitar o cancelamento das condições da doação do imóvel do objeto 1.21.321, relativa ao imóvel matriculado no cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Canoinhas, sob o número 21.321. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Segunda votação, projeto de lei 53/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 519/2019, de autoria do edil Coronel Mário. Quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotile Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando que seja confeccionado o projeto de paisagismo para todas as praças existentes no município, que contemple a arborização no aspecto de porte, altura, sombra, composição e cultura do município. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário, autor do requerimento. Senhor presidente, no ano retrasado, eu formulei um requerimento nessa Casa de Leis, considerando que o nosso município tem 107 anos, nós não tínhamos um plano de arborização no município. A gente sabe que a demanda de um projeto desse não é uma coisa muito simples, até mesmo porque tem muitas peculiaridades. Havia uma engenheira ambiental na Secretaria do Meio Ambiente que estava confeccionando o projeto e, segundo informações, ela acabou saindo da prefeitura e esse projeto está parado. Por que que eu venho formular esse requerimento com relação às praças? Porque, conversando com o secretário de Planejamento, e a gente sabe muitas vezes, senhor presidente, que as cidades elas vão crescendo sem o devido planejamento, em função de vários aspectos. O prefeito municipal, quando foi cortada aquelas árvores da Praça Lauro Miller, né, devidamente autorizadas, embora não serem árvores nativas, serem árvores exóticas, que nem precisaria autorização, mas ele fez uma consulta, Polícia Ambiental fez uma consulta, tomou talvez um excesso de zelo com relação a Fátima ao corte. Porém, o prefeito me confidenciou que ele pretende fazer uma ação cívico-social e convidando as pessoas da comunidade para plantarem árvores na praça. Não sei o quantitativo que será plantado, enfim. Por que eu falo, né, um projeto de paisagismo? Porque nós temos, próximo à residência, onde eu morei muitos anos aqui, a Praça do Contestado, e uma iniciativa de uma senhora da comunidade, louvo até a iniciativa, foram plantadas várias árvores lá na praça. Agora, entendo eu que não só lá, como em todos os outros locais, tem que haver um planejamento para saber que tipo de espécie você vai plantar, o que eu espero com o crescimento dessas árvores, enfim. Até nós temos ali na Praça Lauro Miller hoje
diversos plátanos. Plátanos é aquela árvore, acho maravilhosa, enfim. Só que agora no outono, inverno, cai as folhas, enfim. Tem os prós e os contras, enfim. Mas eu acho que todas as praças do município têm que ser contempladas num projeto de arborização. Por quê? Porque senão vai ser plantado aleatoriamente, enfim. E isso tem que ter planejamento. Até em função do crescimento, da questão da parte elétrica, tem várias intervenientes no processo, raiz, enfim. Por isso que eu conversei com o secretário de Planejamento e também com o prefeito. Eu acho que até louva a iniciativa de convidar a comunidade para plantar, mas desde que haja um projeto e essa árvore vai ser plantada aqui, o senhor pode plantar, mas é essa espécie, enfim, definido o local, enfim, forma de plantio, forma de adubação, enfim, existem técnicas para isso. Né? Louvo, como falei, a iniciativa do prefeito, acho que é bacana convidar a comunidade para fazer isso, mas tem que ter um planejamento e plantar as espécies, né, que têm relação com o nosso município. Seria isso, muito obrigado. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Eu quero parabenizá-lo, vereador Coronel Mário, pelo seu requerimento e, com certeza, concordo veementemente, porque a gente já viu várias pessoas que até precisam cumprir metas dentro das suas instituições a que pertencem, por exemplo, Lions, que precisam cumprir lá, plantar 100 árvores. Plantam algumas na praça, plantam aqui, plantam lá, plantam acolá. É lógico que são atitudes extremamente louváveis, mas tudo dentro de um planejamento e dentro de uma técnica. A gente recebe, às vezes, do pessoal do Comitê do Rio Canoinhas, ano passado, eles distribuíram mudas de araçá e não lembro mais algumas plantas. Eu até peguei umas mudinhas de araçá e plantei na calçada lá do escritório e elas produziram muitas frutas esse ano. As pessoas passavam e tiravam. E achei muito interessante. E os pés são pequenos, mas ficaram super carregados e todo mundo que passava por ali catava uma frutinha. Não deixei de achar muito interessante que ela não morreu na geada do ano passado, está lá super bem e tal. Então, eu acredito que isso de ter um projeto, que plantas que a gente vai colocar, que plantas que vamos colocar nas ruas, e estimular as pessoas a manter. Porque tem locais que tinham árvores lindas e foi tirada para aparecer a fachada da loja. A gente enche de árvore, né? Porque acha que aquilo que é bonito, que ela traz uma energia boa para a gente, enfim. E tem outros que cortam. Isso me dá um grande sentimento. Aquele trechinho ali da Major Vieira, que tem aquelas pessegueiras, né, japonesas ali. Que coisa mais... Cerejeiras. Que coisa mais linda na florada. Todo mundo fotografando. É maravilhoso de passar por ali nesses dias. É uma planta que tem que se estimular o cultivo e outras mais. E na praça, sem sombra de dúvida, Coronel Mário, tem que ser assim. E eu ainda acho que a gente tem que regulamentar e colocar em prática o projeto do Adote uma Praça, que seria uma forma, né, de a sociedade civil organizada cuidar das praças, e nós temos muitas e belas praças, cuidar de uma forma elegante, enfim, divulgando o nome de quem está patrocinando, como já aconteceu em tantos outros lugares. Lógico que alguns permanecem, outros desistem, enfim, mas eu ainda acredito que seria uma forma de nós termos as praças bonitas e alguém da iniciativa privada assumir essa responsabilidade. Seria isso. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, parabenizo também o requerimento do vereador Coronel Mário, e reforçando, já é a terceira vez que eu falo a respeito da Major Vieira, muito bonita aquela cerejeira, né? Elas não são frutíferas, né? Mas ali foram plantados 180 árvores daquelas, no todo Major Vieira. Tanto que, se pegarem lá da Getúlio Vargas até a Caetano Costa, somente onde tem ali as residências que elas permaneceram. No lado, que hoje é mão única, lado esquerdo, foram tiradas todas para não atrapalhar a fachada da loja. Inclusive, que quando, no momento, nós estávamos plantando, que, na verdade, quem plantou aquelas árvores fui eu e mais um funcionário da Secretaria de Obras. Nós fizemos até um desenho redondo para que ficasse o pé bonito, né? A raiz é para baixo, ela não estoura para cima. Foram plantadas
eles vieram chamar a atenção, que eles já tinham tirado as Eugênia, que tinham plantado ali, porque estava atrapalhando. Aonde tem ali a casa do seu Malom, mais as residências dos Pereira, ali permanecem elas e são bonitas. E lá na frente do Banco do Brasil também, porque o Banco do Brasil não precisa de fachada, está lá o Banco do Brasil, e agora recentemente foi retirada mais uma. Não foi retirada, ela foi podada meia altura, um pouco metro para cima, assim. Então, dessas 180, se vocês passarem ali, ela é muito bonita, essa árvore, sabe? Ela tem um desenho maravilhoso. E também a poda na época certa, né? Porque tudo tem a época certa de podar. A gente sabia que elas são japonesas, né? E elas têm daqui, branca, tem rosa, tem mais vermelha, elas são muito bonitas mesmo. Dá a impressão que são frutíferas, né? Porque a flor é idêntica da cerejeira. Mas o que entristeceu foi isso. Quando plantavam, estavam reclamando. Ficaram, não deu 2 dias, elas, no lado esquerdo, não tem nenhuma. Acho que tem uma lá perto do antigo HSBC, ainda resta uma lá, mas o resto foi tirado tudo. E se entristeceu bastante, no total de 180, acho que deve ter umas 10, se tem isso. Só para complementar, senhor presidente. Quem caminha pela Praça 15, em determinada época do ano, né, depois do inverno, vê como é linda as mesmas árvores que tem lá. Em 1997 eu ganhei uma da dona Kiko Tsunoda, né, quem conheceu ela, e eu plantei lá na casa da minha mãe, em 97, tem 22 anos. Ela está uma grossura já, né, bem, e ela floresce depois cai né, agora está caindo as folhas, daí no início ela sai a flor, então ela fica maravilhosa. E sempre que eu vou, às vezes, né, que eu tenho a oportunidade de ir para Curitiba, eu fico imaginando aquelas árvores aqui em Canoinhas, né? Imagine, vereador Chico, 180, se nós tivéssemos 50% disso, quão bonito, né, seria a nossa cidade. Infelizmente, né, foram danificadas, né? Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 519/2019. Requerimento número 520/2019, de autoria do Edil Paulinho Basílio. Quer que seja encaminhado ofício à senhora Roberta Maza dos Anjos, presidente da Casan, e ao senhor Kleber Pereira da Costa, chefe da agência da Casan de Canoinhas, solicitando informar se existe algum estudo ou algum caso concreto no que se refere à instalação de eliminador de ar na tubulação de água. Caso não haja, existe por parte da Casan alguma medida que faça com que o consumidor não pague, por exemplo, pelo ar, que faz com que o hidrômetro gire? Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Basílio. Boa noite, presidente Célio Galeski. Boa noite às colegas Norma, Camila e Thelma. Boa noite aos colegas vereadores, aos canoinhenses. Senhor presidente, eu fui questionado e abordado por algumas pessoas no que diz respeito ao tal do eliminador de ar, né, na tubulação de água. Eu confesso que eu não sei se no nosso município existe esse mecanismo ou não, por isso que então primeiro eu pergunto se existe, e se não existe, qual é o plano da Casan para que isso não aconteça. Porque aqui ainda é mais agravante, porque nós pagamos, né, isso foi objeto de discussão recentemente aqui nessa casa, paga a conta de luz e mais uma, a conta de água, e mais uma vez aquele valor devido à taxa do esgoto, né? Então, se porventura ocorre aqui no município esse acréscimo devido ao ar que se encontra na tubulação, que faz com que o hidrômetro fique girando e assim cobrando dos munícipes, né? Se isso acontece, nós pagamos 2 vezes por isso, né? Então, por isso esse requerimento, para a gente saber se há esse problema aqui no nosso município, e se houver, como que a Casan pode contribuir, e como que nós também aqui na Câmara podemos contribuir para que isso não ocorra e que a gente não lese aí os munícipes e os consumidores nessa questão. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Vereador Paulinho, há cerca de alguns meses atrás, eu verificando, tem alguns municípios que estão fazendo inclusive lei municipal nesse sentido, porque provavelmente a resposta da Casan vai dizer que não tem, né, essa questão
porque eu não sei o instrumento para medir, mas via de regra acredito que vão dizer não, tanto que adotarem alguns municípios lei municipal de colocar um equipamento, tá, que faça essa retirada do ar, enfim. Então só estou colocando isso para o senhor porque eu tenho até um anteprojeto de lei aqui que verifiquei de um município, que vão ver a resposta que eles vão encaminhar, né? Em função disso eu achei um tanto temerário apresentar já sem antes conversar com eles, e com certeza após a sua resposta, caso, vamos ver o que eles vão alegar a respeito, já tem alguma coisa pré-formulada aqui. Seria isso, muito obrigado. Continuando a discussão. Eu sei que às vezes pode ser meio chato, meio estranho, mas né, falar de assunto que às vezes tem a ver com a questão pessoal. Mas eu costumo pagar, vereadora Thelma, cerca de 28, 29 metros cúbicos de água na minha casa. Eu só não consigo entender como que eu gasto, mas eu pago. Isso não é muito comum, próximo de R$200, né, aproximadamente. É o que eu pago de água. E olha que a gente vai lá, fecha e tal. Aí, uma questão de 15, 20 dias atrás, eu fui surpreendido com um bilhete desse tamanho, que haviam feito a troca do hidrômetro, né? E que muito provavelmente na próxima conta viria mais, né? Porque ele podia não estar contabilizando de maneira correta. Quer dizer, querendo dizer assim, ó, o meu, que eu já pedi 2 substituições lá no passado, né? Porque eu não consigo entender como é que eu gasto tanta água, ele fica lá rodando, né? E a gente procura cuidar disso, né? Primeiro, por ser a água, você tem que ter um uso racional, né? Pela falta dela, pela importância que é a água. E aí eu fiz questão de, no mesmo dia, lá fotografei a numeração que tinha, né? Veio um outro valor e, para surpresa minha, aquela carta, eu tinha que mandar o rapaz que escreveu aquela carta dizer o número da Mega Sena. Vamos ganhar. Vereador Paulo Grins, o senhor acredita que veio o valor acima do comum? Aquilo que eles estão dizendo que poderia vir, realmente veio. Agora a pergunta é, eu gastei a mais? Agora veio superior a tudo aquela média que eu tinha. Pelo menos viesse na média, né? E eu tenho lá a foto, tenho a data, o horário que eles colocaram. Quer dizer, quando eles colocaram eu não estava em casa, né? Mas eu só não tive tempo de ir pessoalmente na casa, mas agora eu vou. Agora eu vou com documentos, eu quero saber por que aumentou. E, né, primeiro não pedi para trocar, até das vezes que eu pedi, até foi importante trocar, porque será que é o hidrômetro? Será que é a questão do ar que tem lá? Se tiver só na minha casa, eu creio que não, deve ser todo o Campo da Água Verde. Aí, seu sogro lá deve estar pagando também, né, meu vizinho. Então, alguma coisa tem que ser vista, né? Então, quero cumprimentá-lo pelo seu requerimento. Sei que, né, gostaria até de assinar junto pela importância que tem, né, porque esse é um assunto que nós temos que tratar nessa casa. Vamos pagar só o que gastamos, né? E dependendo da resposta, eu acho que esse é mais um questionamento que nós tínhamos que fazer para a Ares, vereador Coronel Mário, né? Porque tem um contrato, eu creio que isso deva estar lá contemplado no contrato. E aí vamos fazer um projeto de lei, né? Para realmente a população pague só o que consuma. Então, quero cumprimentá-lo pelo seu requerimento e gostaria muito de assinar junto. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Coincidência ou não, eu tinha ido lá na Praça Contestada, eu fui até a casa da minha irmã, que mora na jornalista Albino Budante, e hoje também recebeu essa carta e me questionou. A Casan alertando que vai subir o quantitativo de gasto da água com a troca do hidrômetro. Me chamou a atenção. Então, acho que o segundo número da Mega Sena, se no mês que vem acertar, eu já vou sugerir ao senhor também, porque eles já estão antecipando, ó, trocamos o hidrômetro, com certeza vai aumentar o quantitativo, e escreve ainda, que é pior, né? Tá lá, eu tenho a cópia do documento, mas o senhor deixa para jogar semana que vem, que a semana está acumulada. Deixa para mim essa, daí semana que vem, senhor. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovado o requerimento 520/2019. Requerimento número 521/2019, da autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando informar: a. Quais e quantos veículos o município possui em contrato de aluguel?
discriminados por secretaria e por função. B. Qual o valor desembolsado para a contratação dos mesmos? Está em discussão. Não, o senhor se refere ao ano 2019? Presidente, eu já pedi para corrigir. Seria os anos de 2018 e 2019. Aí a André vai fazer a correção. Que anteriormente é isso, eu acho que nunca teve. 17, 18 e 19, então. Pode ser. Uma sugestão, pode ser. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 521/2019 com as devidas correções propostas pelo vereador Paulinho Basílio, vereador Célio Galeski. Requerimento número 522/2019, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, solicitando ver da possibilidade do Executivo Municipal, junto à Secretaria de Administração, Procuradoria Jurídica, Setor Controle Interno e demais setores responsáveis pelo zelo e transparência dos atos públicos, implementarem um compliance público, Programa de Integridade Pública. O programa é um conjunto de mecanismos e instrumentos de prevenção, detecção, remediação e punição a fraudes e atos de corrupção na estrutura da administração pública, nos moldes que segue em anexo. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Bom, então, primeiro explicar o que é um compliance, né? É um termo que se refere a agir de acordo com uma regra, ou seja, estar cumprindo e dentro das leis. Eu até iria fazer um projeto de lei instituindo algo nesse sentido, mas para evitar que possa ser vício de origem, alguma coisa nesse sentido, eu preferi fazer o requerimento já mandando os moldes, assim como fez a Prefeitura de Jaraguá do Sul, né? Recentemente o vereador Coronel Mário fez uma colocação aqui da nota da transparência do município, que subiu de uma maneira bastante importante, e esse talvez seja mais um mecanismo para que continue cada vez mais subindo e que o nosso executivo e os munícipes tenham acesso a qualquer e todo tipo de informação. E como diz no requerimento, né, essa comissão, eu citei alguns órgãos ali porque vejo que são de suma importância para que isso possa acontecer, ela basicamente encontraria mecanismos para prevenção de atos de corrupção ou de atos que não são legais dentro de um executivo municipal. Quero deixar bem claro que não estou dizendo que acontece isso, tá? Mas é importante que não só a Prefeitura de Canoinhas, como a Câmara, de repente, também possa implementar esses atos para cada vez mais estar mais transparente, mais perto da população. Eu achei uma ideia muito interessante lá do município de Jaraguá, então não custa a gente tentar ver se o Executivo, numa dessas, possa bolar algo nesse sentido. Também me disponho a sentar com o chefe do Executivo para, de repente, a gente encaminhar uma lei por aqui, né, se é que ele ache interessante, ou ele de lá, ou faz por decreto, enfim. O importante é que a gente sempre busque mecanismos, e essa é a nossa função aqui na Câmara, para cada vez mais transparência e evitar que, de repente, algum servidor mal intencionado possa lesar de alguma forma aí os munícipes. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 522/2019. Requerimento número 523/2019, de autoria de toda utilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Francisco Tadra, determinando que seja comunicado à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Que continha, senhor presidente? Vereador Paulo, o senhor propõe os requerimentos na semana que vem? Senhor presidente, acho que o correto seria passar para a assessoria e a gente fazer um requerimento bem elaborado no sentido até de citar os artigos da portaria e daí a gente aprovaria na segunda, né? Então, só gostaria que o senhor auxiliasse então a assessoria legislativa. Senhor presidente. Com a palavra, vereador de Manso Verga. Senhor presidente, quero aqui até
parabenizar o vereador Paulo Glinski, né? O senhor que é uma pessoa conhecedora, né, na parte jurídica, né, de dar essa orientação, de fazer, então, esse requerimento ao presidente, no caso da Ampla Norte, seria isso, né? Eu desde já me manifesto favorável, né, que quando até ia me manifestar ali em explicação pessoal, senhor presidente, mas eu acho assim que nós temos que tomar mesmo com urgência, e se há essa possibilidade, vereador Paulo Glinski, de fazer esse convênio, seria a saída, porque isso aí é um descaso que está acontecendo com o nosso povo, com a nossa população, né? Foi falado por mim, pelo vereador Paulo Glinski, né? As pessoas que mais precisam, as pessoas que estão recorrendo, principalmente aquelas, né, que estão em tratamento oncológico, é só quem já passou por isso, né? Eu já passei, tenho um caso na minha família, da minha esposa, graças a Deus ela está curada, né? Mas a gente vê no dia a dia ali no sindicato, o vereador Célio, presidente, né, o que as pessoas têm procurado e têm sofrido, né, na questão, né, de a gente ter que arrumar solução para ajudar essas pessoas a encaminhar, né, para São Bento, Lages, Porto União, Capinzal. Capinzal dá 300 quilômetros daqui e de volta dá 600 quilômetros. Rio do Sul. Né? Isso aí é um absurdo. E como que uma pessoa que não está nem recebendo, né, benefício nenhum, ele já está no auxílio-doença, ele vai ter condições de pagar, né, um carro para levar ou pagar despesa ou a passagem de ônibus. No ofício que veio do INSS, vereador Paulo Glinski, que já foi discutido em outra ocasião na Câmara, inclusive ali diz que tem a lei que o INSS, para ressarcir a despesa de condução, despesa de alimentação, mas isso aí é um absurdo, né? Se a pessoa não consegue receber nem o auxílio-doença, nem o benefício vai receber, então, auxílio de transporte. Sem falar, senhor presidente, né, que, mais uma vez, o nosso povo, né, a grande maioria, a grande massa, é penalizado. Ainda mais agora na reforma da Previdência, né, a gente sabe que tem que haver uma reforma, mas não da forma que estão colocando hoje, tirando o direito do trabalhador, tirando o direito do povo, que hoje não consegue nem receber um auxílio-doença. Eu acho preocupante, já falei numa outra ocasião aqui nessa casa, eu votei no presidente Bolsonaro, mas tem coisas que eu já não concordo mais. E o nosso povo, alguém lá na Câmara, do deputado federal, né, o Senado tem que defender, porque a grande maioria está sendo massacrada, é uma traição para o povo brasileiro. Então, eu quero aqui fazer o meu repúdio, senhor presidente, porque quem mais precisa é quem ganha salário mínimo. E hoje, na maneira que está sendo colocada essa reforma da Previdência, quem está só perdendo é a grande maioria, como disse, a grande massa que trabalha e paga impostos. Hoje de manhã eu assistia no Bom Dia Brasil, né, que nós, o povo brasileiro, trabalha 5 meses pagando imposto. Diz que a partir de ontem, 3 de junho, é que nós começamos a trabalhar para nós, vereador Paulo Glinski. Diz que hoje, 4 de junho, é o segundo dia. Quer dizer, 5 meses pagando imposto para não ter direito a nada. Então, fica aqui o meu desabafo. E quero dizer, vereador Paulo Glinski, que eu sou favorável, parabenizo, né, o senhor que é conhecedor da área jurídica, que abriu, né, essa abertura de poder fazer esse convênio aí com a Ampla Norte, que vai beneficiar não só Canoinhas, mas toda a região aqui do Planalto Norte. Tenho certeza, como o senhor citou lá, 3 Barras, né, todos os prefeitos da região aqui vão se beneficiar, né, toda a nossa população daqui. Então, senhor presidente, eu ia comentar isso em explicação pessoal, mas já fica aqui, então, os meus esclarecimentos, também o meu desabafo em defesa da nossa população, do nosso povo. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, o vereador Paulo Glinski me passou a portaria e os artigos aqui, eles citam, por exemplo,
Inciso 1 do artigo 5º, designar profissionais médicos de órgãos e entidades públicos que integrem o SUS para atuarem na realização de avaliação pericial para concessão e manutenção do benefício do auxílio-doença. Eu acredito que, para se fazer o convênio, a gente precisa saber se nós temos profissionais médicos a nível de município que integra o sistema SUS e da Ampla Norte. Porque, pelo que eu saiba, aqui em Canoinhas, todos os médicos do SUS já estão jubilados. Então, nós poderíamos fazer agora um requerimento para a nossa Secretaria da Saúde, pedindo essa informação, e um para o gerente regional daqui da ADR de Mafra agora, questionando quais os profissionais médicos e quantos nós temos aqui a nível para que se possa partir para um convênio. Porque, pelo que subentende-se aqui, um médico do município não poderá fazer perícia, a não ser que o INSS permita. Mas ela, lendo todos os artigos aqui, compete ao INSS no âmbito da estratégia de ação. Artigo 4º, artigo 5º, compete aos órgãos e entidades públicas ou que integram o Sistema Único SUS no âmbito da estratégia de ação. Talvez, vereador Paulo Glinski, nós fizéssemos esses dois requerimentos agora, questionando quantos profissionais médicos nós temos e da estratégia de ação, no âmbito da estratégia de ação, para a gente ter o pontapé inicial para podermos firmar esse convênio. Eu acho que é interessante fazer o requerimento, dentro pelo menos no que eu entendi, é a questão tripartite, né? O município faz parte do sistema SUS, da Thelma aí tá. Sim. Né? E eu acredito que nós, com certeza, temos médicos vinculados ao sistema SUS no município. Não necessariamente, porque a gente tinha aquela questão e aí não falando do conhecimento mais técnico, mas do conhecimento geral. Durante muito tempo, quando o município de Canoinhas tinha um atendimento médico na mesma instalação do INSS, havia aquela situação, INSS, SUS era a mesma situação, né? E não é. Então, o município faz parte do sistema e, como faz parte do sistema, ele poderia credenciar ou aqui abre para uma entidade. E aí que eu falo da situação da Ampla Norte, porque ela representa o município também. Agora, me falta conhecimento se existe algum médico credenciado. Eu acredito que existe em Canoinhas, se não existir em Canoinhas, vai existir num dos municípios da Ampla Norte, e daí o convênio abrangeria esse profissional. Com a palavra, vereadora Thelma. Então, bem como o senhor colocou, vereador Paulo Glinski, nesta época em que houve a municipalização da saúde, estes médicos que eram vinculados à estratégia federal, eles migraram para o município. Então, o federal colocou eles à disposição do município, até os médicos que eram contratados pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, Canoinhas tinha médicos que eram do concurso da esfera federal e da esfera estadual. Eu acredito que hoje todos já estão aposentados. Todos estão aposentados. Então, eu acredito que não tenha sobrado nenhum. Mas, se formos, fica subentendida essa situação de que fazem parte da estratégia do Sistema Único de Saúde, porque, se formos pensar, o município, o custeio dele é tripartite, né? Federal, estadual e municipal. E, na realidade, a própria estratégia de saúde da família é mantido um grande percentual com recursos do Ministério da Saúde. Então, eles são médicos do Sistema Único de Saúde, eles assinam pelo Sistema Único de Saúde, eles estão cadastrados no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, mais um número que saiu agora, como médicos participantes deste sistema público de saúde. Na época, tínhamos outras situações parecidas, onde a gente houve rumores de que eles poderiam estar fazendo esses trabalhos, mas muitos se negaram em detrimento à remuneração, porque
eles têm um piso salarial X. Digamos que eles vão... ele vai ser cedido para trabalhar tantas horas lá para fazer esta peritagem. O senhor bem sabe, né, doutor Paulo, vereador Paulo Glinski, que uma perícia ela é bem diferente de uma consulta médica, inclusive ela compromete o profissional médico quando ele coloca aquele cidadão para receber um benefício, ele também assume outras responsabilidades bem maiores do que fazer a consulta médica propriamente dita, avaliação e conduta. Então, é bem complexa essa situação. Primeiro, porque os médicos, eu acredito que vão querer uma remuneração diferenciada pela responsabilidade, por estarem assinando essa situação da pessoa estar recebendo benefício, seja qual for a situação, né? E segundo, que os municípios hoje a maioria deles tem falta de médicos, tá? Ou médicos que não cumprem horário, ou médicos que faltam. Então, todos os municípios têm esta problemática, né? Falta de profissionais. Eu acho um pouco difícil. Eu acredito que, partindo-se da Ampla Norte, com uma remuneração específica, que trabalha um dia em Canoinhas, um dia em Canoinhas, um dia em Três Barras, dos municípios que participam da Ampla Norte, isso até seja possível, custeado por todos os municípios, com essa remuneração específica para tal. E eu acredito que o médico também, tem muitos médicos com formação na área, que até teriam interesse, né? É um assunto bastante complexo, mas não é impossível. Era isso. Vereadora Thelma, dentro do seu conhecimento, sendo assim, havendo esse convênio com a Ampla Norte, há possibilidade, então, né, dos prefeitos contratarem um médico. A pergunta que eu faço, o médico pode ser médico clínica geral ou tem que ser um médico em especialidade? Pode ser clínico geral, porque há tempos atrás, há uns 4 anos atrás, tínhamos médicos que trabalhavam para o município, remunerados pelo município, inclusive médicos da Estratégia de Saúde da Família, e que cumpriam, ele pediu redução de carga horária e também redução de salário, né? Já fizemos naquele momento a redução salarial, e ele cumpria, ele foi contratado através de teste seletivo, algo assim, para atuar aqui na agência do INSS de Canoinhas. Um deles era o doutor Rudey, o João Danilo Rudey. Ele trabalhou por um tempo no INSS, fazendo perícias, tá, e remunerado pelo órgão federal, contratado e terceirizado, né? A vereadora Norma, o vereador Paulo Glinski, que lidam com pessoas que os procuram a respeito de questões relativas ao INSS, lembram dessa situação. Então, é possível. E ele é clínico. Hoje ele é especialista em geriatria, né? Mas é clínico geral. Basta. Senhor presidente. Com a palavra. O INSS não pode contratar, a não ser concursados ou aqui conveniados, porque existe uma ação no STF, no gabinete da ministra Rosa Weber, se não me falha a memória, que nós recebemos no ano passado, porque a Associação de Médicos Peritos do Brasil entraram com uma ação de inconstitucionalidade. E já faz 3 anos que está no gabinete dela. Nós recebemos isso aqui ano passado. Quando a gente montou aquele dossiê que foi encaminhado para o Ministério Público Federal, o vereador Paulo Glinski, e que ele nos responde, que nós tínhamos certeza que o Ministério Público adotaria alguma medida determinando que o INSS viabilizasse as perícias médicas, e ele simplesmente respondeu que, diante das respostas e falta de servidores, eles não poderiam fazer nada. E dentro desse material, que com certeza nós temos arquivado aqui nessa casa, consta isso, até eu sabia o nome do presidente da Associação Nacional, não lembro mais, que impetrou essa ação e que os médicos contratados não podem fazer perícias. Por isso, inclusive, que ele deixou de fazer. Tem outros médicos que teriam interesse em fazer perícias e não podem, porque o INSS está impedido enquanto a ministra Rosa Weber não definir a matéria. Só para mim complementar esse tema que foi colocado, já embora
o assunto vai... Por isso que eu fiz questão de colocar no início da sessão, porque o assunto vai render bastante debate, mas só para exemplificar. O profissional ele vai ter que ser credenciado no sistema, ou por esse município, ou por aquele outro, enfim, isso independe. Ele sendo credenciado no sistema, ele vai poder atuar. O município, e aí eu falei da dificuldade que o município teria para designar um profissional, até porque esse profissional vai ter que atender pessoas de outros municípios, e aí entra naquela situação, falta médico para atender o nosso paciente no posto de saúde, como é que a gente vai colocar um médico para fazer perícia para uma pessoa que veio de outro município aqui? Essa é a dificuldade. Por isso a questão da possibilidade com a Ampla Norte. O município que entender que é importante, ele coloca essa situação numa assembleia da Ampla Norte e menciona, olha, eu tenho a pretensão de que o meu município venha contribuir para que a gente possa contratar um profissional credenciado no SUS para realizar a perícia médica de tal maneira. E a Ampla Norte colocaria um edital, um chamamento para que os médicos que têm interesse de participar desse trabalho se credenciassem. Havendo o credenciamento, esse profissional, dentro do que fala a portaria aqui, ele vai poder realizar o trabalho normal, ele não vai ter diferença nenhuma para o perito de carreira do INSS. Ele vai fazer a perícia da mesma maneira, com a mesma responsabilidade, com os mesmos impedimentos. Ele atendeu o paciente um dia, ele não pode fazer a perícia naquele paciente, por exemplo. E outras situações. O que eu coloquei na discussão e é objeto do requerimento, e daí complementado pela informação que a vereadora Norma pediu, pelo que a vereadora Thelma explicou, solicitar que a Ampla Norte e o prefeito municipal de Canoinhas manifestem o interesse na celebração do convênio e procurem o INSS para a gente poder celebrar o convênio, dentro das regras da portaria, dentro das regras técnicas e tudo mais. Eu falo prefeito de Canoinhas para que a gente não mande somente direto para a Ampla Norte. A gente manda para o prefeito de Canoinhas, município cuja população nós representamos, e também para a Ampla Norte. Como eu disse, em Três Barras está tendo um debate parecido, e nos outros municípios que tem o problema, aqui na região, Canoinhas, Três Barras, Major Vieira e Bela Vista, que tem o problema maior, porque Porto União, se não me falha a memória, o perito está atendendo, e Mafra também, a gente não tem notícia do problema. Então, a Ampla Norte é composta de vários municípios, mas existem estratégias e assuntos que os municípios que têm o interesse, eles podem fazer um pacto dentro do amplo, lá, dentro dos demais, alguns municípios fazer e outros não, porque ele remunera a associação daí com algo a mais por mês para custear esse serviço que vai beneficiar ele, e não aquele município que não participa. Então, o mecanismo, ele existe. E o objetivo do requerimento é provocar que o prefeito municipal e a associação busquem informações com o corpo técnico que eles têm para a gente poder implementar essa medida. Eu até havia anotado aqui a questão de Mafra, né? Eu creio que Mafra não tem esse problema. Pelo menos a gente acredita. Mas pode fazer através de um consórcio, né? Um consórcio entre os municípios interessados. A maneira de fazer internamente na Ampla Norte, ela é simples. Se a Ampla Norte deliberar e acertar com o INSS a forma como vai contratar, aonde vai atender, o local que vai atender, isso em poucos minutos lá se resolve. Não tem segredo. Então eu só gostaria de indagar a vereadora Norma, né? A senhora propôs 2 requerimentos. Mas eu retiro, diante disso, eu retiro e a gente faz na próxima semana dessa forma que o vereador Paulo Glinski colocou. Então tá. Passamos às explicações pessoais. Solicito a segunda secretária se há vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, não seria bem pessoal, é mais um desabafo, porque eu recebi a resposta do requerimento ontem, né, não deu tempo de eu ler na íntegra, mas aqui a respeito do mercado municipal. Então, aqui eu fiz algumas perguntas para o setor de planejamento, né, para que eles respondessem, e eles responderam. Quantas empresas já iniciaram a obra do mercado municipal? Até o momento, 2 empresas que já iniciaram e fizeram parte da execução da obra do mercado público municipal. Se é que dá para chamar de empresa, né, vereador presidente? Adriana LK Vilpert ME, não dá para chamar de empresa, e também a Implanteste Construtora também não dá. Porque eu acho um absurdo
né? Elas começaram, tanto que a segunda chegou a tirar carrinho de areia de lá, quando começou a obra, para fazer uma outra obra, terminar, porque não tinha condições nem de comprar areia para outra obra. Esse já estava escrito que ela não ia conseguir, que ela assumiu em outubro, para que terminasse agora em abril, garantido. Estava lá com um montinho de areia e os funcionários pegavam o carrinho de areia, colocavam numa outra caminhonetinha para levar para terminar outra obra. Então, eles não tinham competência nenhuma, né? Deveria nem deixar começar. E aí diz, a atual empresa ainda está trabalhando? Eu pergunto. Não. Na data do dia 15/5, foi lavrado o processo administrativo, notificação extrajudicial, rescindido o contrato, firmando com a empresa Implanteste, foi rescindido o contrato então. No momento, estamos finalizando os procedimentos para o pagamento da medição final, a concomitante, realizando a revisão da planilha orçamentária dos projetos que serão submetidos à aprovação da Caixa para a autorização do novo processo licitatório da contratação de empresa, esclarecendo que atualmente a obra está apenas 50,24% executada. Eu acho que deveria de fazer o seguinte, vereador Coronel Mário. Essa empresa aqui deveria ser descontado os prejuízos que a prefeitura também teve com essa obra. Porque ela começou, não terminou, vai ter todo o processo licitatório, vai ter outras empresas participando. Aqui acontece um prejuízo, porque está lá a obra parada, a outra empresa que for vai começar tudo do zero, com certeza com valores maiores, porque é uma obra mal feita, porque se abandonaram, porque não tem competência nenhuma, tanto essa Adriana e a LK, quanto a Implanteste, não tem competência. Porque, com certeza, se abandonaram porque o serviço lá teria que fazer uma revisão e ser descontado do valor que vai ser pago para a segunda empresa. Eu acho absurdo, né? Agora, com certeza, desde 2017, nós estamos em 2019, vai 2020 e 2021, patinando naquilo lá. Né? Até nome já foi trocado. Isso é um absurdo. Só uma questão de desabafo. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Ontem eu não fiz isso, mas hoje quero parabenizar o vereador Coronel Mário pela apresentação na sessão solene da Academia de Letras de Canoinhas, e a todos os seus integrantes, e também a fala do Dr. Enéas Atanásio, né, que é uma pessoa extremamente, que tem uma memória espetacular, né? Lembrou de nomes e de pessoas de muitos anos atrás, então fantástico. Mas parabenizar pela condução e pela sessão solene que ocorreu na sexta-feira, e eu, em nome dessa casa, estava representando a todos os 10 vereadores. Então, parabenizar por o evento. E também lembrar que essa semana está acontecendo, então, o Festival da Cerveja Artesanal, né, que inicia-se amanhã, lá na cervejaria da Dona Gerda, do seu Rufer Leffer, né, na cervejaria Canoinhas, e todos estão convidados a participarem. Aí teremos no dia 6 lá na Vips Beer, na quinta-feira, no dia 7 lá no Filomena, né, na Empório Filomena, e daí a primeira amostra, então, que é o grande evento, no sábado, então, né, na rua 3 de Maio, em frente à cervejaria Canoinhas, em frente à cervejaria da Dona Gerda, do seu Leffer, onde estarão todos os produtores, os mestres cervejeiros, com suas barracas, e lá participando dessa primeira amostra, né, da cerveja artesanal do município de Canoinhas. Nós, aqui, ano passado, regulamentamos a produção e a comercialização da cerveja artesanal. Esse ano nós demos um dia para ser comemorado o Dia da Cerveja, que é o dia 5, que é o dia de amanhã, o aniversário do seu Rufer Leffer. E é uma coisa bem nossa, bem canoinhense, que é produzido pelos nossos canoinhenses. Então, se todos nós pudermos participar, e cada um nos seus grupos também passar esse evento e convidar para que, especialmente no sábado, que vai ser o grande evento, a rua vai ser fechada, onde vamos ter todo o aparato preparado para receber as pessoas que lá forem degustar e apreciar a cerveja dos nossos canoinhenses. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Rapidamente, senhor presidente,
Amanhã nós teremos um evento aqui na Câmara de Vereadores. É importante ressaltar esse convite. Seminário técnico sobre gás de xisto através do método Franklin e xisto através do método Petrosix. Amanhã às 9 horas nessa Câmara de Vereadores, em função do Dia do Meio Ambiente, né, 9 horas da manhã. Estaremos aqui. Acho que é um debate bastante importante, porque está criando assim várias discussões a nível regional, Papanduva principalmente. Acho que é importante a participação. Também, o segundo assunto, rapidamente, senhor presidente. Ontem, a gente sempre gosta de ser portador de notícias boas, né? E eu tomei conhecimento através de umas professoras, que esteve a secretária adjunta da Educação aqui, uma pessoa muito solícita, que vai dar andamento àqueles projetos, né, de construção de sala de aula, por exemplo, no Colégio Cabral, do qual eu faço parte da PP, questão dos projetos também do Corpo de Bombeiro, de algumas escolas que têm algumas deficiências. Essas são as notícias boas. É ruim a gente vir a essa Casa de Leis e trazer ou levantar para a comunidade alguma situação um tanto quanto difícil, mas tomei conhecimento ontem à noite, fiquei um pouco preocupado, porque eu tentei levantar essas informações hoje durante o dia e não consegui. De que novamente a discussão Gersa, enfim, que os funcionários da Gersa estariam sendo determinados que se apresentassem em Mafra, alguma coisa nesse sentido. Eu não consegui levantar oficialmente essa informação, mas fiquei um tanto quanto surpreso, vereadora Thelma, vereadora Norma, quando eu tomei conhecimento, tá? É Marlete o nome da pessoa que reassumiu a gerência em Mafra, e em tese nós estaríamos subordinados. Lélia? Leila? Alguém me falou Marlete. A informação que me passaram era aquela senhora do ano passado. Tomara que isso não aconteceu, nós vamos conversar no decorrer da semana, tomara que não aconteça dessa forma, porque é ruim trazer a essa Casa de Leis toda essa discussão novamente, até porque o doutor Vasco, um dia enquanto eu estava presidente dessa casa, ainda veio aqui conversar sobre a questão da Gersa, e muito emocionado e pedindo para nós não desistirmos dessa briga, né? E agora veio essa notícia novamente, tá? Não é oficial, ela é oficiosa, tá? Todavia nós temos que levantar. Vamos voltar novamente à discussão. Eu só coloco isso sem colocar isso de forma oficial, porque todas as informações são oficiosas. Então a gente tem que levantar isso, mas novamente voltamos a estaca zero, segundo a informação que me passaram, não oficial. Então, vereador Coronel Mário, até naquela sessão, dias atrás, em que a Cíntia, presidente do PSL Mulher, ela até foi portadora de uma notícia bastante positiva de que estariam conseguindo reabrir a Gersa aqui em Canoinhas, e que os funcionários seriam convocados, porque tem prédio próprio e tal. Ainda conversamos, fiquei bastante satisfeita, porque a gente sabe a diferença que fazia a nossa gerência de saúde aqui para Canoinhas e região. E também estou surpresa com essa notícia que o senhor acaba de nos dar aí, porque, novamente, parece um cabo de guerra, né? Parece. Mais alguma inscrição? Não havendo mais inscritos, eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos, né, e convidá-los para que mais vezes se façam presentes. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para a próxima segunda-feira em horário regimental.